Nessa aula, eu quero trazer para vocês o quanto o conhecimento é importante para a gente entender como lidar com a birra. Não adianta eu vir aqui falar você, mãe, na hora da birra vai fazer isso, porque isso ainda não está internalizado dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro da sua rotina. E só seguir o passo a passo, sem entender, sem conhecer, sem colocar isso em prática, sem ter o mínimo de conexão entre uma coisa e outra, não faz sentido. Por isso, essa aula de conhecimento é tão importante. Ter conhecimento sobre o comportamento e o desenvolvimento cerebral da criança faz com que nós, adultos, saibamos o que fazer e como lidar com essas explosões emocionais. Birras. Falaremos sobre birras porque é mais fácil de vocês entenderem e em alguns momentos falaremos sobre explosões emocionais. Com esse conhecimento, podemos adequar as nossas ações dependendo da necessidade de cada criança, entendendo e conhecendo o seu limite, tendo autoconhecimento para saber quais são os seus gatilhos, quais são os gatilhos que desenvolveram esse comportamento naquela criança e o que aquela criança precisa naquele momento para se autorregular, para conseguir passar por essa explosão emocional com mais facilidade e mais destreza. Através do conhecimento e do estudo da neurociência, podemos entender o que acontece com o nosso corpo e com as nossas emoções diante da birra. Porque quando a gente está diante da birra, a gente começa a voltar para dentro e sentir emoções assim como aquela criança está sentindo. Então, reconhecer essas emoções em você faz com que você consiga lidar melhor com essa criança e saber se autorregular para conseguir regular o outro. A primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que birras não são maus comportamentos. A criança não faz birra para te atacar, para te manipular, porque você é fraca, simplesmente porque ela não consegue lidar com aquelas emoções. E por que começou essa história de maus comportamentos? Essa história começou, na verdade, lá no século XVIII, em que as crianças que fizeram birra, e as crianças sempre fazem birra desde os primórdios da humanidade, porque ela está em desenvolvimento, as crianças lá atrás do século XVIII, quando faziam birras, eram conhecidas como endemoniadas, eram conhecidas como se tivesse um espírito no corpo mal, fazendo mal para ela, ou ela estava possuída por aquele espírito e precisava ser exorcizada, ela precisava passar por processos dolorosos, inclusive de humilhação, de castigo, de dor, para que conseguisse liberar e sair dessa endemoniação. Isso foi passando, com o tempo foi entendendo que ela não estava endemoniada, ela não estava possuída, mas a carga emocional de maus comportamentos continuaram na nossa sociedade até hoje. Quantas vezes você não ouviu de outras pessoas, sejam próximas ou não, que criança mal educada? Olha isso, você não vai fazer nada, ela está tentando te manipular, você não vai castigar ela? Se fosse comigo, eu já teria dado uns tapas na mão dela para ela parar de fazer isso. De novo, o controle da situação está no gritar, no humilhar, no colocar de castigo, no bater. Então, as ações do século XVIII continuaram mesmo entendendo que ela não está possuída, e sim, agora eles acham, os adultos que não têm esse conhecimento, acham que a criança está colocando uma contra a outra, tá te manipulando para conseguir alguma coisa, tá fazendo manha, tá tendo esses comportamentos para conseguir alguma coisa. E na verdade ela só tá expressando o sentimento de frustração e não sabe como lidar com isso. Por isso, ter conhecimento sobre o desenvolvimento cerebral e comportamental da criança te torna uma mãe mais completa e disponível para melhorar cada dia mais. E nós estamos aqui para estar ao seu lado,
passo a passo desse desenvolvimento. Até o próximo vídeo.